7 CMUVUCEPIDIPIRDAO? Agora é sua vez. Ao longo dos capítulos anteriores, você reconheceu seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, ou mesmo a si mesmo em algum dos exemplos. Sei que eu, Jennifer, tenho, graças a essa pesquisa, uma compreensão bem mais profunda de meu marido. J.T. é um sujeito bem racional, bastante acostumado a debater os assuntos. Para ele, o rigor é de importância fundamental. Há pouco tempo, percebi que meus pedidos de desculpas deveriam incluir uma declaração do tipo errei. Assim, ele conseguia ouvir e compreender melhor meu remorso pelo erro cometido. Meu marido precisa ter certeza de que aceite a responsabilidade pelo ato. J. Para mim, os sentimentos ocupam lugar central em termos de importância. Preciso que J.T. demonstre arrependimento. Só assim consigo crer que ele está preocupado com meus sentimentos. Quero ouvi-lo dizer, sinto muito. Então, quando tínhamos 13 anos de casamento, finalmente aprendemos a diminuir a duração de nossas discussões. Para isso, usamos não apenas as linguagens pessoais do perdão, mas também aquela que fala mais alto ao coração do outro. O que aprendemos em nosso casamento é algo que Gary e eu descobrimos ser uma realidade na maioria dos casamentos. Maridos e esposas raramente compartilham a mesma linguagem do perdão primordial. Como consequência, os pedidos de desculpas costumam gerar mais resistência que perdão. Ao analisar os dados coletados em nossa pesquisa sobre o perdão, procurei fazer um levantamento sobre a frequência com que casais compartilham a mesma linguagem primordial. Descobri que, em exatos 75% dos casos, maridos e mulheres possuem linguagens diferentes. Também foi impressionante constatar que, dentro dessa maioria, 15% dos casais lidavam com uma situação curiosa: a linguagem do perdão primordial de um era exatamente a menos importante para o outro. Nossa pesquisa indica que, se alguém faz um pedido de desculpas ao cônjuge igual ao que mais gostaria que receber, não conseguirá chegar ao resultado desejado antes da terceira tentativa em média. Se esse levantamento for um reflexo preciso da realidade, isso quer dizer que 3 em cada 4 casais precisam aprender a usar uma linguagem do perdão diferente daquela que mais gostam de ouvir. Pergunte a si mesmo. Eis algumas questões que ajudarão você a identificar sua linguagem do perdão. Primeira pergunta: o que espero que a pessoa faça ou diga? Randy e Beth me procuraram no consultório por causa de uma discussão longa que tiveram, relacionada ao fato de ele ter esquecido a data do aniversário de casamento e, por isso, não ter planejado nada de especial para comemorar. Depois de ouvir os dois por algum tempo, perguntei a Beth: o que Randy teria de dizer para que você se sentisse em condições de perdoá-lo? Quero que ele diga que sente muito, ela respondeu. Achou que ele não entende quão magoada fiquei com o que aconteceu. Quero que ele reconheça que errou. Como eu fui capaz de esquecer? E também seria ótimo se ele tentasse planejar alguma coisa para compensar o que fez, algo que ele imaginasse sem eu ter de pedir. Você mencionou 3 coisas: interferir. Primeiro, quer que ele diga que sente muito por ter esquecido a data de aniversário do casamento. Segundo, deseja que ele admita que errou. Finalmente, gostaria que ele fizesse alguma coisa que compensasse o erro que cometeu para fazer as pazes. Se você só pudesse escolher uma das 3 coisas, qual seria a sua opção? Mais que qualquer outra coisa, o que mais quero é que ele saiba que aquilo me magoou muito. Não acredito que ele tenha essa noção. Essas datas especiais são mais importantes para mim do que para meu marido. Ficou muito claro para mim que a linguagem do perdão primordial de Beth era a manifestação de arrependimento. Ela queria ouvir Randy dizer: percebo que a magoei demais. Sei que a comemoração pela passagem do aniversário de nosso casamento é muito importante para você. Não consigo entender como fui me esquecer dessa data. Sinto muito mesmo. Em seguida, se ele dissesse que gostaria de fazer as pazes com a esposa, seria como colocar a cereja em cima do bolo, e assim daria início, de fato, ao processo de perdão no coração e na mente de Beth.
Segunda pergunta: o que mais magoa nessa situação? Essa pergunta é especialmente útil se a pessoa que cometeu o erro ainda não pediu desculpas ou, se o fez, não foi convincente. Kevin tinha ficado muito magoado com o irmão mais velho, Greg. Sempre tiveram um relacionamento muito próximo e se consideravam não apenas bons irmãos, mas também ótimos amigos. 6 meses antes, Greg recebeu uma dica financeira de um dos colegas de trabalho e fez um ótimo investimento que deu muito lucro em pouco tempo. Feliz da vida, ele procurou Kevin para contar a novidade. Para sua surpresa, o irmão ficou muito zangado. Não consigo acreditar que você não tenha me dado a mesma dica, reclamou Kevin. Quer dizer, nós somos irmãos. Por que você não passou para mim a mesma informação que seu colega lhe passou? Eu não sabia que você tinha interesse naquele investimento, defendeu-se Greg. Como assim não sabia que eu tinha interesse em investir? Que eu qualquer um investiria num negócio bom como esse? A conversa foi de mal a pior, e acabou numa briga que manteve os irmãos afastados um do outro por 3 semanas. Foi então que Greg procurou Kevin e tentou pedir desculpas. Acontece que a reação do irmão a essa iniciativa não foi das melhores. Até começaram a se ver e participar de atividades juntos, mas o relacionamento não era o mesmo de antes. Encontrei-os por acaso durante uma partida de beisebol. Ao me verem, eles foram falar comigo sobre o problema. Perguntei a Kevin: o que mais magoa você nesta situação? Achou que é o fato de Greg não admitir que cometeu um erro. Como pode uma pessoa não chamar o irmão para participar de um ótimo negócio? Ele disse que se mete muito, mas Enel reconhece que errou comigo. É isso que me magoa mais. Olhei para Greg, que afirmou: não vejo isso que aconteceu como um erro de minha parte. Ao pensar na situação, sinto muito mesmo por não ter avisado Kevin sobre o bom negócio, mas minha intenção não era magoá-lo. Sendo bem sincero, eu não sabia que ele teria interesse em fazer aquele investimento. Não foi intencional, de verdade. Continuamos a conversar e ajudei Greg a perceber que, ainda que a ofensa não seja intencional, por exemplo, se ele desse um encontrão acidental num colega de trabalho e derramasse café sobre ele, ainda seria necessário um pedido de desculpas e talvez Greg se dispusesse até a limpar a camisa do colega. Eu disse: e não, embora não fosse intencional, você ainda assim assumiria a responsabilidade por suas ações, admitindo que deveria ter prestado mais atenção no caminho, e procuraria maneiras de compensar o erro. Sim, respondeu Greg, pois é evidente que fui eu o responsável pelo café ser derrubado. Fiz uma pequena pausa. Em seguida, disse: o café caiu na camisa de Kevin, mesmo que essa não tenha sido sua intenção. Entendi, ele disse. Eu devia ter prestado atenção no caminho por onde estava endiando no dia que recebi a dica de investimento. Assim, teria compartilhado aquela informação com meu irmão, pois eu o amo. É por isso que não estou gostando do clima das últimas 3 semanas. Fiquei olhando para os 2 irmãos dentro do campo de beisebol. Greg olhou para Kevin e disse: amo você, cara, e deveria ter me lembrado de você no dia que recebi aquela dica. Vê-o vender as ações e lhe dar a metade dos lucros. Você não precisa fazer isso, respondeu o irmão. Você já fez o que precisava. Está perdoado. Os 2 se abraçaram, e fiquei feliz por ter ido ao jogo naquele dia. Se eu não tivesse perguntado a Kevin o que o magoava mais naquela situação, nunca teria imaginado que sua linguagem do perdão primordial era ver a pessoa que o prejudicou assumir a responsabilidade pelo erro cometido. Também não saberia como orientar Greg na hora de pedir desculpas com sinceridade. Greg não precisava dizer: eu errei. A única coisa que ele precisava fazer era aceitar a responsabilidade pelo erro cometido, dizendo: eu deveria ter me lembrado de você no dia que recebi aquela dica. Era isso que Kevin precisava ouvir para aceitar a sinceridade do pedido de desculpas do irmão. Mais tarde, descobri que Greg vendeu mesmo as ações e deu metade do que lucrou ao irmão. Essa atitude foi a cereja em cima do bolo.
Nem teria sido necessário, mas serviu para selar o pedido de desculpas e consolidar o processo de cura no relacionamento entre os dois. Terceira pergunta: qual é a linguagem mais importante na hora de pedir desculpas? Em GRL, a linguagem do perdão que alguém usa em relação aos outros é provavelmente a mesma que mais o sensibiliza e gosta de ouvir. Veja o que diz Emery, de Green Bay, em Wisconsin. Quando peço desculpas a alguém, quero ter certeza de que essa pessoa saiba que sinto muito. Gostaria de não ter cometido aquele erro. Não queria tê-la magoado de jeito nenhum, mas percebo que foi isso que aconteceu. Quero demonstrar que estou sofrendo porque me sinto muito mal depois de ter provocado aquele prejuízo. É bem provável que a linguagem do perdão primordial de Mary seja a manifestação de arrependimento. George é um caminhoneiro de Indianápolis. Ele diz que, quando pede desculpas, admite seu erro. Para mim, um pedido de perdão sincero tem de ser assim. Se a pessoa não reconhece que errou, então não pediu desculpas direito. Teudo indica que a linguagem do perdão que mais sensibiliza George é a aceitação da responsabilidade pelo erro cometido. Ana, de Charlotte, na Carolina do Norte, afirmou: quando peço desculpas a alguém, o que tento fazer é demonstrar claramente que, com a ajuda de Deus, tentarei não repetir o mesmo erro. Quero que essa pessoa saiba que não estou feliz com o que fiz e desejo, com toda a sinceridade, mudar meu comportamento. Ana deve achar um pedido de desculpas mais sincero quando recebe por meio da linguagem do arrependimento genuíno, que se traduz no esforço para não repetir o erro cometido. Talvez você descubra que duas delas são igualmente importantes, ou seja, ambas são, em sua opinião, evidências da sinceridade daquele que cometeu o erro. Ao se perguntar qual das duas é mais importante, a resposta que houve na mente é: bem, as duas se equivalem em importância para mim. Se isso acontece, é possível que você seja bilingue, o que não é nenhum problema. Na verdade, isso facilita a vida de quem precisa lhe pedir desculpas por ter cometido um erro. Se essa pessoa usar uma das duas linguagens que falam mais alto a você, o pedido de perdão será recebido como uma expressão sincera e sua tendência será perdoá-la. Para ajudar você ainda mais a descobrir qual é sua linguagem do perdão primordial, oferecemos um questionário no final do livro. Não se trata de um instrumento de avaliação com rigor científico, mas é um instrumento prático que auxilia na identificação da linguagem do perdão mais importante na discussão desse assunto com as pessoas mais relevantes em sua vida. E o que dizer da linguagem daqueles a quem amamos? Como, então, descobrir a linguagem do perdão primordial do cônjuge, dos filhos, dos pais, dos amigos? Seria interessante incentivá-los a ler este livro, responder as 3 perguntas propostas neste capítulo ou preencher o questionário para, em seguida, discutir a questão com você. Essa será, provavelmente, a maneira mais clara e útil de vocês aprenderem como pedir perdão um ao outro de maneira eficaz. Você pode também reformular as perguntas 1 a 3 e usá-las para descobrir a linguagem do perdão que mais sensibiliza a outra pessoa. Peça a ela que descreva um pedido de desculpas que tenha ouvido, mas não considerou sincero. Nesse caso, o que ficou faltando? Esta pergunta pode ajudar. Será que essa pessoa que lhe pediu perdão poderia ter dito alguma coisa que sensibilizaria seu coração, mas preferiu não dizer? Ou então, se foi você a pessoa que prejudicou ou ofendeu outra, pode dizer a ela o seguinte: sei que minha atitude lhe causou uma mágoa. Valorizo nosso relacionamento, por isso gostaria de saber o que preciso dizer ou fazer para me tornar digno de seu perdão. A resposta que ouvirá provavelmente revelará a linguagem primordial do perdão dessa pessoa. Conversei com uma mulher que, ao ser questionada pelo marido sobre o que ele precisaria fazer para merecer seu perdão, respondeu assim: vou-lhe dizer uma coisa, não há a menor chance de eu perdoá-lo se você não admitir antes que errou comigo. Você é gay como se pudesse dizer o que bem entende tudo o bem, pois é só brincadeirinha. Quer saber? Estou cansada de suas brincadeiras. Elas me magoam, e não vou perdoá-lo enquanto você não reconhecer que está errado.
A resposta que ela deu revelava claramente que a linguagem do perdão que mais a tocaria seria ver o marido assumir a responsabilidade por seu comportamento e reconhecer diante de ela que suas palavras e atitudes a estavam desagradando. Quando alguém percebe que ofendeu ou prejudicou outra pessoa, deve reformular a pergunta número 2, de forma que soe mais ou menos assim: sei que magoei você. Posso ver isso por sua reação. Sinto muito. Fico muito triste ao constatar que aquilo que fiz causou uma mágoa tão grande em seu coração. Por que você não me conta o que a magoou mais nas coisas que eu disse ou fiz? A terceira pergunta pode ser feita em local mais neutro, num momento em que ninguém provocou qualquer tipo de ofensa. Você pode dizer assim: estou lendo um livro sobre pedidos de perdão e como se desculpar diante de outra pessoa. Gostaria de saber sua opinião sobre isso, por isso vou fazer uma pergunta. Quando você pede desculpas a alguém por algo que fez e magoou essa pessoa, o que considera a parte mais importante do processo? Se a pessoa com quem estiver conversando demonstrar interesse em saber, fale a respeito das 5 linguagens do perdão. Se ela disser que não quer saber o que está escrito no livro, mas se dispuser a dizer o que considera importante, então ouça a resposta. É bem provável que, a partir daquilo que ela disser, você consiga descobrir qual é a linguagem do perdão primordial dessa pessoa. Um colega de trabalho fez essa pergunta a W. Leon, um executivo de 50 e poucos anos. Sua resposta foi: para mim, a parte importante de um pedido de desculpas é mostrar à pessoa que você se sente muito mal porque aquilo que fez ou deixou de fazer a magoou. Em seguida, ele se lembrou de uma vez em que pediu perdão à filha por não ter chegado em casa a tempo de assistir a seu recital de piano. Ao ver como ela estava decepcionada, ele disse: agora consigo perceber quanto isso significava para você, e me sinto muito mal por ter perdido a oportunidade de estar ao seu lado e assistir à apresentação. Sei que você é uma excelente pianista, e quem perdeu fui eu por não ter ouvido você tocar. Espero que possa me perdoar e dar outra chance. Amo você, sua irmã e sua mãe mais que qualquer coisa no mundo. W. Leon abraçou a filha. Ela chorou, ele contou ao colega de trabalho. Senti que minha filha estava fazendo esforço para me perdoar. Eu me sentia péssimo por ter vacilado com ela, e tentei demonstrar isso. Para mim, enquanto a pessoa não se sente mal pelo erro que cometeu, seu pedido de desculpas não é autêntico. A resposta desse pai ao colega de trabalho revela que sua linguagem do perdão primordial é a manifestação de arrependimento. Um pedido de perdão nota 10, mas e se você tiver pedido perdão e sentir que a outra pessoa ainda não o perdoou plenamente? Eis uma abordagem que pode ajudar a tornar esse processo mais intenso. 1 ou 2 dias depois de pedir desculpas, diga a essa pessoa, numa escala de 0 a 10, classifique a sinceridade que você sentiu em o pedido de perdão que apresentei ontem, ou anteontem. Se ela disser algum número inferior a 10, então pergunte: o que posso fazer para melhorar essa nota e chegar ao 10? A resposta fornecerá uma diretriz prática para a continuidade do processo até que todo o possível tenha sido feito para pavimentar a estrada que conduz ao perdão. Um homem fez essa pergunta à esposa, que respondeu, mais ou menos 7. Ele insistiu: o que devo fazer para conseguir uma nota 10? Veja o que ela disse: eu até acredito que você esteja sendo sincero. Só que, até agora, ainda não disse que errou. Ainda não sei direito se você só está tentando justificar seu comportamento porque passei a tratá-lo de um jeito diferente. Tenho consciência de que não sou uma mulher perfeita, mas acho que não fiz nada que desse razão a você para agir do jeito que agiu. Não sei bem se você pensa da mesma maneira. O marido disse: entendo por que você se sente assim. Vou lhe dizer uma coisa: sei que errei. Não há desculpas para meu comportamento. Assumo total responsabilidade sobre minha atitude. Você não tem culpa alguma pelo que aconteceu. Sinto muito tê-la colocado nessa situação, e espero que, no momento certo, você seja capaz de me perdoar. É bem provável que a esposa só precisasse ouvir isso. Fale sobre o assunto: quais das 5 linguagens do perdão são mais importantes para você?
Pense no seu amigo mais próximo. Em sua opinião, qual linguagem do perdão é mais importante para ele? Revise as perguntas para descobrir sua linguagem do perdão principal. Qual delas você considera mais útil? Pessoalmente, o que você mais deseja em um pedido de perdão?